Bom dia, a paz do Senhor. Eu não sei se eu disse ontem, e se eu disse eu falei pro WhatsApp. Não, eu disse na última postagem que eu fiz. Tava vendo a última postagem que eu fiz, que até eu levei um não gostei. Não ligo, viu? Porque o que Deus manda falar, ou uma reprovação minha, eu falo e não tenho medo de críticas. Mas eu vou provar que adoração não é só cantar, é um modo de vida. Em 2 Samuel, no capítulo 15, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim: E Natã foi para sua casa, e o Senhor Jeová feriu o menino que a mulher de Urias tinha dado à luz a Davi, Betseba. Davi cobiçou, não sei se vocês lembram que Davi cobiçou, mandou chamar e pecou com Betseba. E aí a Betseba ficou grávida e Davi, então, com medo de Urias perceber, mandou colocar ele no... O homem era carregador de mala do exército. Mandou colocar, não sabia guerrear, mandou colocar ele na frente do exército. Ele, muito obediente a Davi, foi. Morreu na primeira flechada, lógico. Morreu no primeiro embate. E era isso que Davi queria. A morte de Urias para ficar com a mulher dele. E aí veio Natã. Deus mandou Natã lá e falou assim, e contou uma história para ele. Quem conhece Bíblia vai lembrar. Mas eu vou contar. Ô Davi, escuta. O fazendeiro, ele tinha muitas ovelhas. E ele não quis expor das ovelhas dele. E tinha um dono num sítio que ele tinha uma ovelhinha só. Que ele tirava a lã para fazer casaco e o leite para se alimentar. E ele foi lá, roubou a ovelha desse sitiante e pegou para ele, simples assim. O que a gente faz com essa pessoa, com esse homem? Aí o rei Davi se enfureceu, falou: digno de morte é esse homem. Aí o profeta Natã falou assim: esse homem é você. Aí ele caiu em si. Por quê? Porque o rei Davi, ele tinha várias mulheres a seu dispor, né? E ele foi cobiçar a mulher do próximo. Urias tinha uma mulher só. O rei podia ter várias e naquele tempo já não podia, os homens não podiam ter mais quantas mulheres queria. O Urias, ele era um homem de uma mulher só. Ele foi lá, pegou também a Betseba não vigiou, né? Foi tomar banho com a janela que dava pro palácio do rei aberta. Mas isso aí não é o caso. Um erro não justifica o outro, né? Acho que ela tá até se insinuando. Mas um erro não justifica o outro. Ele poderia ter saído do terraço, ter entrado e ter pedido misericórdia. Ô Senhor, misericórdia, né?
E enfim. Aí ele falou assim: agora tem sentença. O que você quer? A fome sobre o povo, a pestilência, né? A pestilência é doença sobre o povo ou a espada sobre a sua casa? Ele falou assim: não, senhor, pelo amor de Deus, o povo não merece pagar por uma coisa que eu cometi. Então a espada sobre a minha casa. E aí começou a espada. E já começou pelo filho que nasceu do pecado. E se vocês forem ver a história, que eu não vou ficar contando como diria um pastor amigo meu, a saga do rei Davi, foi uma matança na família do rei Davi tão grande que um dos filhos de Davi tentou matar o próprio rei Davi para pegar o lugar dele. Só para vocês terem uma ideia. Mas vamos seguir aqui. De modo que ele ficou gravemente enfermo. Então Davi, isso aqui foi uma adoração, viu, gente? Então Davi rogou a Deus pelo menino e observou rigoroso jejum. Vindo, passava as noites prostrado em terra. Você se prostrar diante de Deus. Olha, Davi era um homem reto, ele era um homem de guerra, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele ouvia Deus e ele tinha um coração sincero diante de Deus. E ele se prostrou em terra. Eu posso imaginar ele falando assim: "Oh Deus, eu me arrependi. Poupa a vida do meu filho. Meu filho não tem nada a ver com isso. Meu filho é inocente." Né? E ficou clamando ali. Os anciões não, né? Os anciãos da cidade, da sua casa se levantaram e se puseram ao seu derredor, né? Redor, né? Do meu lado, assim, derredor, a distância, né? Diz que o inimigo, ao redor tá o anjo, o inimigo tá ao derredor. Porque ele não pode chegar perto porque Jesus não deixa. Né? E o anjo tá ali com a espada. O inimigo tenta chegar perto, o anjo já mostra a espada, já mostra a que veio. Né? Só que nesse caso aqui, os anciãos eles estavam preocupados com Davi e estavam até com medo de chegar perto de Davi, né? O rei, né? Os anciãos da casa, isso aqui é o versículo 17 do capítulo 12 de 2 Samuel. Os anciãos da casa se levantaram e se puseram ao seu derredor a fim de levantá-lo do chão. Mas ele não quis e nem comeu pão com eles. Já no versículo 18, e aconteceu que no 7º dia o menino morreu. Mas os servos de Davi temiam de fazer-lhe saber que o menino já estava morto, e diziam entre si: eis que quando o menino ainda estava vivo, lhe falávamos, mas ele não escutava a nossa voz. Né? Num linguajar, numa expressão que eu uso, que minha mãe também usa, fazia ouvido de mercador. Não escutava a nossa voz. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então, como lhe diremos que o menino morreu?
não se afligiria muito mais ainda? 19. Mas Davi percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que o menino estava morto. Então Davi perguntou aos seus servos: o menino está morto? Encostou na parede, né? Deixou eles na saia justa. E eles lhes responderam: está morto. Já no 20, 12 e 20. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, quer dizer, tomou banho. Deve ter tomado aquele banho, né? Porque, imagina, Palácio do Rei, devia ter aquelas banheironas, a rigor, né? Sais de banho, né? Porque quando foi para ser escolhida a rainha lá pro rei Assuero, as moças tomavam banho e se perfumavam das especiarias. Então essas especiarias já eram colocadas já na água com sais de banho, e depois ainda passava olhinho, então não era muito diferente aqui, né? Tomou banho, ungiu-se, ó, vai vendo, ungiu-se, passou olhinho perfumado, trocou as suas roupas e foi à casa do Senhor Jeová e adorou. Outra forma de adoração. Primeiro ele adorou porque ele foi, se colocou no chão olha lá, ele foi, orou pelo menino, jejuou e se prostrou em terra. Isso é um tipo de adoração. E agora ele vem, né? E se levanta. O Jesus ele falou assim, ó, lavai os vossos corpos com água limpa, ou seja, toma banho. Não quero ninguém porquinho não, toma banho. Ungiu-se, trocou suas roupas, né? Porque ele estava vestido de saco, então ele trocou de roupa, pôs vestes reais e foi à casa do Senhor Jeová e o adorou. Alguns historiadores dizem que ele além dele cantar, ele dançou, né? Porque Davi ele não se contentava em cantar, ele ficava tão alegre que ele cantava e ele bailava, e, né? E quando ele foi para sua casa, ele pediu que, né, tá aqui, ó, e quando foi para sua casa, pediu que lhe servissem pão e comeu. Só que imagina, pensa bem, a mesa do rei. Você acha que o rei Davi ia comer o pão francês que a gente come? Ou pão de cará que a gente come? Ou, sei lá, abrou, ou pão de coco que a gente come? Gente, a mesa do rei é a mesa do rei. Devia ter queijo amarelo, queijo branco, queijo brie, brioche, croissant, pães asmos, pão de tudo quanto é espécie, suco natural, água de coco. E eu não vou falar mais que já tá me dando fome, ainda não tomei café.
e comeu. Aí no 21, vieram os servos sem entender nada, né? Perguntaram-lhe então os seus servos: Que é isso que fizeste? Jejuavas e choravas por teu filho enquanto estava vivo, mas quando o menino morreu, ele não foi nem enterrar o menino, não foi nem no velório do menino, ele foi direto para casa do Senhor. Quando o menino morreu, te levantaste e comeste pão. Como é que é, Davi? Agora eu vou usar a expressão do meu pastor. Como é que é? Tu tava chorando, não queria saber de comer, tava jejuando, tava vestido de pano de saco. Agora que o menino morreu, tu veio pra casa, veio se vestir de veste real, foi pra igreja e veio comer. Que negócio é esse? Aí, no 22, né? Porque a nossa mente pequena não entende certas coisas, né? Ainda mais uma atitude dessa, assim, a gente fica confuso. Então, ele respondeu: Enquanto o menino ainda estava vivo, eu jejuava e chorava, dizendo para mim mesmo: Quem sabe se o Senhor Jeová terá compaixão de mim, de tal maneira que o menino viva. Em outras palavras, ele falou assim: ó, enquanto o menino estava vivo, eu podia fazer alguma coisa por ele. Enquanto o menino estava vivo, eu fiz de tudo por ele. Agora que ele morreu, não adianta fazer mais nada. Ele morreu, o que eu vou fazer por ele? Agora eu vou adorar o Senhor. Mas agora, no 23, que morreu, por que terei que jejuar? Não adianta mais eu jejuar. Era o que eu estava falando, não adianta mais eu jejuar. Por que terei que jejuar? Porventura, eu poderei trazê-lo de novo? Vai adiantar o jejuar agora? Eu vou poder trazer ele de novo? Eu irei a ele. Eu irei a ele. Quer dizer, ele está falando assim, ó, um dia eu vou morrer e eu vou ser sepultado na mesma sepultura dele, né? Porque naquela época era túmulo, né? Então o filho, o pai, a esposa, era tudo sepultado no mesmo lugar. Tanto é que o morto ele ele caiu nos ossos de Eliseu e foi morto foi ressuscitado por causa da unção de Eliseu. Nossa, Eliseu até depois de morto ele tinha unção. Pediu porção dobrada do espírito de Elias e recebeu mesmo, porque até depois de morto, misericórdia. Aí, né, um parênteses aqui, né? Tô falando de Davi e fui falar de Eliseu. Mas, voltando aqui. Eu irei a ele, mas ele não virá a mim. Quer dizer, não adianta ficar chorando, me lamentando, me descabelando e fazendo um salseiro, um pampeiro. Meu tio que usa essa expressão. Um pampeiro, um escarcel, que eu não vou trazer ele de volta, não.
Aí no 24, no 12:24, está escrito assim: então Davi consolou a Betseba, sua mulher, e se deitou com ela. E aí eu vou discordar um pouquinho dessa tradução. Porque não foi Davi que deu um outro filho para Davi e Betseba. Foi Deus que deu um novo filho para os dois. Né? Aqui está dizendo assim, ele deu a luz, né? A Betseba. Ele deu a luz a outro filho. E Davi lhe deu o nome de Salomão, que significa pacífico. E o Senhor Jeová o amou. Segundo Samuel 12:25. E o apresentou pelas mãos do profeta Natã. E este lhe pôs o nome de Gedidias, predileto do Senhor Jeová, por amor do Senhor Jeová. Quer dizer, ele foi abençoado pelo pai e ele foi abençoado pelo profeta, né? E aqui eu já faço um gancho, né? Cuidado com o nome que você vai escolher para o seu filho. Ah, mas está na Bíblia. Mas vê o histórico da pessoa, né? Lê a história da pessoa. Quem foi a pessoa? Não pega aleatório o nome da pessoa e põe no seu filho. Tem nome que vai trazer maldição. Tem nome que, apesar de estar na Bíblia e ser bonitinho, vai trazer maldição, vai trazer dor. Tem nome que vai trazer luta. A pessoa vai passar muita luta por causa do nome. Vai ter vitória? Vai, mas vai passar muita luta. Tem nome que até a pessoa chegar no lugar de honra que Deus tem para ela, a pessoa vai sofrer. Vou dar um exemplo do nome que eu não, se eu tiver uma filha mulher, eu não vou pôr na minha filha. 2 nomes. Ana, porque Ana, Deus fechou a madre de Ana, de tanto ela insistir. E aí depois ela viu que não adiantava chorar e ficar triste, insistir. Ela teve que fazer um voto. E aí Deus atendeu o pedido do coração dela. E Esther, porque, pensa. Você põe o nome de Esther na criança. Esther era órfã. Esther ela foi dada para Mardoqueu criar como se fosse filha. Ela chegou no reinado, era propósito de Deus que ela ficasse órfã para ela cair na mão de Mardoqueu e ser criada no palácio e chegar ao reinado? Era. Mas Esther era órfã, ela foi criada sem amor de pai, sem amor de mãe. E eu não sei, a história não fala se ela tinha irmãos quando ela era criança, mas se ela teve irmãos, ela foi criada sem a convivência dos irmãos. E aí? Então Esther foi uma criança que ela cresceu cheia de dúvidas, cheia de traumas. Apesar de todo o amor que Mardoqueu dava para ela, que Mardoqueu supria ela de todo amor, imagina a cabecinha dela. Puxa, todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai. E eu tenho Mardoqueu não era tio, Mardoqueu era primo.
e eu tenho um primo que me cria como um pai, mas é meu primo. Porque depois, você acha que depois, Mardoqueu sendo justo do jeito que ele era, Mardoqueu não contou, quando ela pegou uma certa idade, Mardoqueu não contou a verdade para ela? Lógico que contou, olha, você é como se fosse uma filha para mim, eu recebi você, você é uma bênção de Deus na minha vida, mas eu sou seu primo. Seus pais morreram e eu sou seu primo. Então, olha o quanto ela sofreu. Um nome que eu daria seria Débora. Que Débora, ela não era medrosa. Pelo contrário, ela chamou Baraque de medroso. Falou assim, você não quer ir, você tá com medo. Então é o seguinte, eu vou com você. Deus vai nos dar vitória, porque eu tô falando pra você que Deus vai nos dar vitória. Você tá aí com medinho. Deus vai nos dar vitória. Só que a vitória não vai ser atribuída a você, não. Vai ser atribuída a mim, porque você tá aí com medinho. Vai ser atribuída a mim e ao povo de Israel. Então, Lídia, que foi abençoadora do ministério de Paulo. Dorcas, que era hospitaleira. Ah, mas Dorcas é um nome muito feio. Mas vê o histórico de Dorcas. Tem gente que gosta de pôr Rebeca, né? Só que Rebeca, ela ensinou Jacó a enganar. Ela não só enganou, como ensinou Jacó a enganar. E ela foi conivente, assim como Sara, ela foi conivente com Isaac quando Isaac pediu para ela falar que era irmã dele com medo de morrer. Quando eles, eu não lembro para onde eles foram peregrinar, sei que eles foram peregrinar num lugar. Fala que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu no episódio de Abraão. Deus revelou pro rei e eles foram expulsos. Então, ele repetiu o mesmo erro do pai e a nora repetiu o mesmo erro da sogra. Então, Sara e Rebeca também é um nome que não dá. Eva eu não preciso nem dizer, né? E agora de homens, Abraão é um nome. Assim, Abraão ele foi o pai da fé, mas né? Mas ainda assim é um nome bom de se dar. Isaac, Isaac ele foi o protótipo de Cristo. Então, é um nome bom de se dar. Isaías, apesar de até o versículo 6 ele profetizar e não viver, mas ele é um profeta messiânico e depois do que ele encontrou com o Senhor Jesus de verdade, ele, né, que ele viu o Senhor, ele tomou jeito. Jeremias não, Jeremias era um profeta chorão, ele ia pro calabouço toda hora, e não, misericórdia. Davi é um nome bom de dar. Saul, Jonatas era amigo. Mas Jonatas, ele deu o nome pro filho de Mefibosete. Mefibosete é filho da destruição. Então, porque ele deu esse nome pro filho, morreu o Jonatas, morreu Saul
E o tadinho do filho do Mefibosete, ele ficou aleijado de ambos os pés. Né? Não pôde. Era propósito de Deus que Davi assumisse o trono, era, mas ele não precisava ficar aleijado de ambos os pés. Né? E sem a mãe. Porque a mãe, quando soube de tudo, morreu. Ficou com a ama. Foi morar em Lodebar. Depois que o Davi lembrou da aliança que fez com Jonatas, aí ele falou assim, mas sobrou alguém da casa de Saul? Ah, tem tem um Mefibosete aleijado de ambos os pés, o Maquir falou. Então manda chamar. E chegou a carruagem e ele falou assim, mas você vai me matar também? Quem sou eu? Eu sou um cão. E se menosprezou, ele falou assim, não, você vai comer da minha mesa e eu vou restituir todas as terras que foram de Saul, seu pai, né? Porque ali, naquele tempo, falava não falava não se referia a Jonatas como pai, falava falava que o pai era o vô, né? Porque o vô gerou o pai, então atribui a paternidade ao vô, né? E tanto é que Jesus ele é considerado filho de Davi, porque ele é da linhagem de Davi, né? Mas Jesus não pode dar o nome de Jesus. Você pode dar o nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, né? Ou Manuel. Se não quiser dar o nome de Emanuel, você dá o nome de Manuel, né? Mas Emanuel é mais bonitinho. Miguel é o arcanjo Miguel, né? Gabriel é nome de anjo. E por aí vai. Você tem que. Vocês estão entendendo? Aí você fala assim, mas eu dei o nome de Rebeca porque a Rebeca é noiva do Cordeiro. Rebeca de Isaac é a noiva do Cordeiro. Ela proclama paz. Mas, né, não. Todo nome, que eu quero dizer assim, todo nome é um nome profético. Jabez, ele foi concebido com dores. E a mãe dele colocou esse nome. Ele teve que fazer uma oração. Ele falou assim, Deus, eu não quero mais ter dor. Eu quero que o Senhor alargue minhas tendas. E eu não quero que meus filhos tenham dores. E ele fez essa oração e ele não teve mais dores. Raquel também não é um nome muito legal de dar, porque ela era estéril e ela carregou um ídolo para Jacó. Falou assim, não quero saber de ninguém carregando o ídolo da casa dos seus pais, não. Ela carregou esse ídolo, mentiu, fez Jacó mentir e aí depois de muito tempo Deus vem e fala, reprime sua voz de choro, Raquel, e não sei o que. Mas ela
pagou o preço porque mentiu. E aí, quando ela teve Benjamim, né, ela teve muita dor no parto, ela quis dar o nome de Benoni, que é tido também tido com muitas dores, e aí Jacó, que estava lá, falou: não, o nome dele vai ser Benjamim, que é filho da mão direita de Deus, né? E ele foi muito abençoado, foi muito abençoado por Deus, muito próspero, né? Foi muito amado, foi um filho muito amado. E então, assim, não é. Ó, os judeus, a gente tem o costume, nós brasileiros, e na maioria dos países por aí, a gente tem o costume de pensar, mas que nome que eu vou dar pro meu filho antes do menino ou da menina nascer? O judeu não. Nasceu, ele batiza, ele dá o nome. Por quê? Porque ele olha a característica do menino. O Davi, eu vou contar o mistério do nascimento do Davi. Quando ele nasce, ele nasce, ele foi Davi também foi filho de adultério. Se eu não me engano, foi até com uma prostituta. Eu não tô com a Bíblia aberta. Eu tô com a Bíblia aberta, mas não no capítulo que faz alusão a isso. E eu não me lembro a referência. Mas e o pai torcendo pra não nascer com sarda, não nascer ruivo. Porque quando nascia com sarda. Hoje é bonitinho nascer ruivo, nascer com sarda. Mas naquela época, o filho que nascia ruivo e com sarda era considerado maldito. E ele nasceu ruivo com sarda. Quando as parteiras tiram ele da barriga da mãe, que elas iam falar, porque as parteiras que falavam maldito ou bendito, que elas iam falar maldito, elas começam a falar: este é bendito do Senhor, este vai ser abençoado, este vai ser ungido, este isso, este aquilo. Então ele foi ungido, gente, ele foi ungido, Davi, ele não foi ungido quando Samuel derrama o óleo sobre ele. Davi foi ungido desde o ventre, foi abençoado quando saiu da Mali, recebeu a segunda unção quando ele saiu da Mali. Aí, por isso que ele tinha força para matar o urso, para matar o leão e tirar as ovelhas da boca do urso e do leão, né? Ele lutava. Aí passou-se o tempo, Deus manda Samuel ir lá ungir o rei. E aí acontece toda a história. Ele vai, mata Golias e é perseguido. Até quando Deus te promete uma coisa, ou quando Deus te unge, seja na barriga da sua mãe ou na sua infância, até você alcançar essa promessa, você tem que se manter firme e reto, porque você vai alcançar essa promessa. Você vai chegar lá. Só que primeiro tem um caminho a percorrer. Porque Deus quer saber de você se você vai permanecer fiel, se você vai permanecer crendo na promessa que Ele te fez,
E Deus quer saber de você quem você é no momento da humilhação, da perseguição, da guerra, para você chegar na honra de Deus, que é o cumprimento da promessa. Então, e nesse tempo inteiro, você tem que ser adorador. Adorador como? Com o seu modo de vida. Porque ele não se queixava de pastorear a ovelha, de ficar lá escondido. Ele não se queixava de ser humilhado. Ele não se queixava de nada. Internamente, eu acho que ele até falava para Deus: "Ó Deus, olha a minha situação. Olha como eu tô aqui". Mas ele ficava tão alegre de poder trabalhar para o pai dele, ele se sentia tão útil. Sabe? Ele se sentia tão útil. É esse sentimento que você tem que ter. Ah, eu tô sendo humilhada, eu tô aqui tendo que fazer esse serviço, mas se sinta útil. Porque vai chegar uma hora que o Samuel vai chegar. E aí você vai receber mais força. E aí quando chegar, quando o Jessé fala assim, ó, seus irmãos estão na guerra, vai lá levar uns queijinhos, pão para eles. Que você ouvir a notícia da guerra, Deus vai te dar força para você ir lá e liquidar a guerra. E aí você vai ser perseguido. Só que não desiste da promessa. Porque tá chegando perto a promessa. A promessa tá chegando. Você não vai entender nada. Poxa, mas eu matei o... E detalhe, o prêmio era Mical, mas... O Saul ainda enrolou pra... Ele não queria dar Mical não como prêmio. Davi teve que ir lá cobrar. Ó, você prometeu, agora é meu. É meu. Me dá aqui. Pode me dar. Você prometeu, agora é meu. Então... Prometeu, não acreditou em mim, falou que eu ia morrer. Certo? Porque eu não quis ir com as suas armaduras. Gente, como é que uma... Olha, é Deus. Porque ainda o gigante ainda zombou dele. Você acha que eu sou o quê? Você vem contra mim com pau, com pedra, e você tá achando que eu sou o quê? Olha o meu tamanho, olha o seu, meu filho. Aí ele falou assim, ó, acabou, acabou, acabei. Você tá vindo contra mim com lança, com escudo, com espada. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele só faltou falar assim, ó, quem pode mais chora menos. E rodou uma, ele tinha 3 pedrinhas. 1, 2, 3 e pá! A armadura não, o capacete, ele, pra ver, ele tinha umas frestinhas assim. E ele só tinha uma abertura aqui que era um enfeite assim, né? No capacete, era um enfeite assim, ó, de losango. Como é? Olha, é Deus mesmo, porque como é que aquela pedra foi e viajou e foi no destino certo? O homem caiu, né? Vamos falar em termos de enfermagem, ele teve um traumatismo craniano encefálico,
aquele capacete deve ter entrado dentro da cabeça dele, porque você não pode. Quando você bate a cabeça, você não pode estar com nada na cabeça, que aquilo entra. Quem é motoqueiro sabe que se o capacete estiver quebrado, o capacete entra na cabeça. Aquilo deve ter entrado assim, deve ter sangrado, e quando sangra, dá uma hidrocefalia, né? O sangue coagula no cérebro, mas ele ainda tonto, mesmo tonto, ele ainda poderia levantar. Davi mais que depressa pegou a espada da mão dele, ó. Ele tinha, imagino que ele deveria ter levado uma bandeja para carregar a cabeça dos israelitas. Pegou a bandeja que estava lá, colocou a cabeça do abençoado lá, levou para Saul aqui, ó. Não falei que ia vencer? Não falei que ia vencer? Tá aqui, ó. Levou pro exército, ó. Vocês estavam com medinho? Tá aqui, ó. Aí as mulheres começaram. Ah, porque Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Isso foi subindo uma raiva. O Espírito Santo já tinha saído de Saul, já tava em Davi. Que o Davi tinha que tocar harpa para Saul dormir, deixar de ficar perturbado e dormir. Isso foi subindo uma raiva em Saul, uma raiva, e Saul começou a perseguir Davi. Então, gente, quando aí Deus falou assim, ó, tô entregando Saul na sua mão, você faz o que quiser com ele. Aí ele foi com a tesoura, começou a cortar o manto de Saul. Aí, que eu tô fazendo? Eu tô tocando no ungido de Deus. Eu não posso fazer isso. Por mais que ele esteja errado, por mais que ele esteja me perseguindo, ele é ungido de Deus. Eu não posso fazer isso. E aí, tempos mais tarde, numa guerra, Deus falou que não era para eles ir para a guerra, ele foi mesmo assim. E a flecha procurou ele e matou ele. Matou o Jonatas. Não, a flecha atingiu ele. Aí ele chamou um soldado lá. Falou assim, ó, acaba de me matar, porque eu não quero ficar ferida aqui não, sangrando. Não quero que ninguém me veja humilhada aqui não. O soldado, ó, veja bem, o seu chefe ou o seu pastor, o seu dirigente ou o seu pastor presidente, alguém que tá acima de você, fala isso pra você. Você faz o quê? Você obedece ou você sai correndo? A atitude que ele tinha que ter, ainda ele falou, não, rei, nós vamos socorrer o senhor, não sei o que não. Mata eu agora. Não quero saber de ser socorrido. Mata eu agora. Não, mata eu agora. O que você faz? Você sai correndo? Ele matou. Sacou da espada e matou. Quando ele chegou para Saul, não, para Davi, falou assim, ó, agora tu é o novo rei de Israel, porque Saul tá morto. Como é que Saul tá morto? Tá, ele
foi ferido e pediu para me matar. Como é que é? Você matou Saul? Com a mesma morte que você matou Saul, tu vai morrer. Porque não se mata ungido do Senhor. Ele era ungido do Senhor. E você tocou no ungido do Senhor. Então com a mesma morte. Não sou eu não que vou te matar. Mas com a mesma morte que você matou Saul, você vai morrer. E ele morreu. Com a mesma morte que ele matou Saul, ele morreu. E Davi, ele chorou muito a morte de Saul. Ele chorou, ele fez um luto oficial. E ele chorou muito a morte de Saul. Acho que foi o primeiro velório que teve. Ele chorou muito a morte de Saul. Antes de enterrar, ele chorou muito a morte de Saul. Nem a morte do filho dele ele não chorou tanto. Ele chorou muito a morte de Saul. Ele falou assim: perdemos um guerreiro, perdemos um líder. E ele era ungido do Senhor. E, sabe? Como se Saul não tivesse perseguido ele, como se Saul não tivesse, como se Saul fosse um pai para ele, como se Saul fosse amicíssimo dele, né? E é essa visão que a gente tem que ter, porque quando a gente perde um valente de Deus, não importa se ele te perseguiu, se ele te humilhou, você perdeu uma alma. E você tem que fazer de tudo para recuperar essa alma. Né? Não interessa. Você tem que perdoar. Davi perdoou Saul. Você tem que perdoar. E fazer de tudo. Você tem que ir atrás. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. No último vídeo que eu postei, eu contei a minha experiência. Eu tenho tido a grata satisfação de, assim, esquecer, como diz o professor Carlos Duarte, a gente não esquece porque é amnésia. Mas, né, aquele vídeo eu fiquei emocionada. Né, mas eu não sinto tristeza, assim. Eu lembro, eu falo assim, passou. Eu tenho alguns que eu não consegui achar no Face. Mas alguns eu tenho até no Face. Né? E Deus, ele é tão bom assim que a gente cria um elo de novo. A gente cria um elo de novo. E a gente vai pro mesmo. Gente, a gente tem que ter consciência do seguinte: a gente vai subir pro mesmo céu. Agora imagina. Eu fico com mágoa de você. Eu vou para um céu e você vai para o outro? Vai ter dois céus? Não, né? Aí a gente coleciona 10, 15, 20 pessoas que a gente tem mágoa. Quanto céu vai ter?
Quem bate não lembra que bateu. Vou te dar essa notícia. Quem bate não lembra que bateu. É você que fica lembrando aí, fulano me bateu, fulano me bateu, fulano me bateu, fulano me bateu. Aí você fica doente, mágoa gera câncer, mágoa gera depressão, mágoa gera esquizofrenia, mágoa gera gastrite, mágoa gera um monte de coisa. E aí, você não sabe porque você está doente, né? Mágoa gera diabetes, gera hipertensão, que é a famosa pressão alta. Você não sabe porque você está doente. Começa a liberar perdão. Um estresse, olha, eu vou te falar uma coisa, um estresse pós-traumático gera epilepsia. Só que no meu caso, algumas coisas aconteceram. Um ano antes surgiu vai vendo as mágoas. Um ano antes surgiu um pequeno tumor na minha cabeça. 2 anos antes, o meu irmão mais velho se acidentou. Ele tinha o quê? Ele tinha 8 meses de casamento. Agora em agosto vai fazer 9 anos do acidente. Né? Era num dia chuvoso. 1º de agosto. Um dia chuvoso. Que a chuva que doía. Não lembro se era 8, se era 9 horas da manhã. Minha cunhada liga. Desesperada do irmã Dulce. Minha mãe me acorda mais desesperada ainda, que ela dormia comigo. E o que aconteceu? Não, assim, o que aconteceu, mãe? Aí minha mãe chorando. Vamos pra lá. Não, porque o técnico de enfermagem, ele é treinado para tratar o paciente como se fosse mais um, né? E eu tratei, nessa situação, eu tratei ele como se ele fosse mais um. Vamos pra lá. Aí vi ele. Aí eu comecei a ficar um pouquinho nervosa. Não sou de ferro. Comecei o olho querer marejar. Mas ainda não tinha debulhado em lágrimas. Fiquei, né? Tinha que dar apoio. Alguém tem que ser o esteio. Aí foi pra casa de saúde. Aí na casa de saúde eu não aguentei. Então, estresses pós-traumáticos. Então, assim, evitem ficar caindo, bater na cabeça. Se é uma pessoa que tem muita tontura e cai toda hora, evita ficar levantando no momento de tontura, espera a tontura passar, levanta, tenta se... não, mas andar apoiando é feio. Não é, apoia. É melhor você apoiar do que você não apoiar e cair e bater a cabeça. Porque um TCE não é só quando a gente rasga a cabeça. Aliás, que eu já rasguei a cabeça, mas foi depois do advento da epilepsia. Foi na Marisa, eu tive uma crise de ausência e fui até o fim da escada rolante e rasguei a cabeça.
Mas não é só isso, não é só quando você abre a cabeça, não. TCE é toda vez que você bate a cabeça, ou no chão, ou numa quina, ou em qualquer lugar, isso é TCE. É o trauma que a cabeça sofreu. Bateu a cabeça, então vários TCEs ou um TCE mais forte, né? Uma batida de cabeça mais forte pode te levar. Ó, o corpo, o corpo, para ele funcionar, né? O cérebro ele manda impulsos elétricos, né? De uma forma dosada, né? Então, para mim levantar o braço, eu tenho o nervo do plexo braquial aqui, né? Então, esse nervo do plexo braquial, ele recebeu uma ordem de um neurônio, responsável pelo nervo do plexo braquial. Então, mas para ele receber essa ordem, houve uma sinapse. Essa sinapse é Eu já tinha falado, meu Deus. É um estímulo é um estímulo elétrico, né? Cada vez que você levanta um braço, cada vez que você anda, é um estímulo elétrico do corpo para você se movimentar, para você, até para o seu corpo funcionar, né? Você precisa desses estímulos elétricos, porque senão você não abaixa, você não levanta, você não se move, o seu corpo não funciona. O que acontece com o epilético? Ele é abençoado com uma descarga elétrica muito maior. Muito maior. E aí, às vezes ele não tem aquela crise clássica que todo mundo conhece. Às vezes ele só apaga. Às vezes ele apaga o dia inteiro. Às vezes ele apaga 15, 20 minutos. Às vezes ele apaga de ficar inconsciente, como se ele tivesse em coma, mas ele ouve tudo que se passa ao seu redor. Às vezes ele apaga de ficar assim, ó. Você faz assim, ó. Chama e ele tá assim. Ele também tá te ouvindo. Mas a pessoa quer reagir. Não é que a pessoa não quer reagir, a pessoa quer reagir. A pessoa tenta reagir a tudo quanto é custo. Mas a pessoa não consegue. A pessoa vai conseguir depois de meia hora, uma hora, alguns segundos. Tem gente que consegue reagir depois de 10 segundos, de 1 minuto, de 45 segundos, de 30 segundos. Isso varia de pessoa para pessoa. Em enfermagem a gente aprende que a gente não pode generalizar paciente. Cada paciente é um indivíduo, cada paciente é individual, né? E espiritualmente não é diferente. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, né? Só que nós somos um corpo. Se eu sou o dedo no corpo e eu me cortar, você que é braço vai sentir a minha dor. Se eu sou o pé e de repente me der gangrena e o médico precisar me amputar, você que é perna vai sentir, além de você sentir a dor,
você vai ficar me procurando, porque o nervo fica procurando o pé, a continuação dela, a continuação dele. Né? Eu sei porque meu avô amputou a perna no toco e ele morreu logo depois, porque ele não suportava a dor. O nervo ficava procurando a perna, né? Ele tinha diabetes, não gostava de um doce, né? Uma caninha de açúcar. Lá no interior tem cana de açúcar, aqui não tem, lá no interior tem. E amputou, deu gangrena, amputou. O nervo ele fica procurando. Só que puxando para o mundo espiritual, tem os nervos que ele não procura. Não procura. Porque no mundo espiritual, o médico dos médicos, ele faz a reconstrução do pé. Ele faz o pé sarar e ele faz a reconstrução do pé e coloca o pé no lugar se o nervo for atrás do pé. Mas o nervo da perna, geralmente, ele não vai atrás do pé. Entendeu? Então, tá na hora da gente se preocupar mais com o corpo místico de Cristo, que somos nós. Tá na hora da gente se preocupar com o nosso irmão. Amputou, tá bem amputado. Mereceu. Quem mandou deixar da gangrena? Quem mandou não cuidar da gangrena? Gangrena no mundo espiritual é o pecado. Quem mandou não cuidar para da gangrena? Amputou, tá bem amputado. Tá bem amputado. Né? Que a amputação é quando a pessoa fica tão envergonhada do pecado que cometeu que acaba esfriando na fé e desvia. Amputou, tá bem amputado. A igreja tá melhor sem ele, sem ela. Fica aí trazendo pecado pro meio da igreja. Não, irmão. É melhor a pessoa tá vindo para a igreja, tá ouvindo a palavra, porque uma hora a palavra vai entrar no coração dessa pessoa, vai transformar. A palavra lava. Quem é a palavra? A palavra é Jesus. Jesus lava, Jesus transforma. Se a igreja orar, se a palavra entrar no coração da pessoa, a palavra lava. Mas tinha uma irmã que ela já passou para a eternidade, que ela falava assim, olha, o remédio não pode ser dado de uma vez só, ele tem que ser dado às colheradas, senão ele mata. E estudando enfermagem, eu vi que isso tinha fundamento, porque uma vez eu estava fazendo estágio num PS aqui perto de casa e o médico, a pessoa estava com uma infecção, acho que estava com pneumonia. E como é que tá a pneumonia? Com bezetacil, né? Penicilina. E só que a injeção intramuscular ela tem que ser dada, ela não pode ser dada
de um lado só. Você dá de um lado, a outra você tem que dar do outro. Fora que bezetacil é uma benção, né? Eu amava aplicar, mas quem recebia era uma benção, né? E no início, quando eu não sabia aplicar, a pessoa saía mancando. Depois que eu fui aprendendo a aplicar com amor e carinho, a pessoa saía passando a mão assim, sabe? Mas meio que feliz, né? Que recebeu a bênção, né? Aí eu falava, faz compressa de água morna, né? Fica quietinho e tal. Só que esse paciente, como ele tava com. Desculpa. Como ele tava com pneumonia, o médico falou assim: você vai tomar um ciclo de 7 dias de bezetacil. Ele não podia. Se fosse trazendo pro reino espiritual, ele não podia ter dado tudo numa tacada só. Vai tomar 7 dias de bezetacil. Não pode falhar um dia porque é antibiótico. Quando eu vi a prescrição, eu olhei pra cara dele. Falei, ô meu amigo, tadinho de você, 7 dias de bezetacil? Eu falei assim, 7 dias de bezetacil. Disse, olha meu filho, faz compressa. Compressa, porque cada dia... Por quê? Porque a bezetacil, ela é em pó. Ela é em pó. Aí você joga o soro ou água de medicação, dependendo do protocolo do hospital ou do pronto-socorro, e agita assim, né? Para diluir. E faz assim que ela mesma vai na seringa. Eu demorei para aprender isso, mas ela mesma vai na seringa. Aí você puxa, gostoso, que delícia. Aí você vai. Uma agulhinha verde assim, que ela é bem fininha. Não vai com 40x12, né? Vai com a agulhinha verde assim, que ela é bem fininha. E tem que ir rápido, porque senão ela cristaliza na seringa mesmo. Aí você vai. Mas você não taca assim, que nem eu tacava logo na primeira, até a terceira vez. Você vai e aplica assim. Mas você tem que ir rápido. Ela cristaliza dentro no músculo. Aí você faz aquela massagem ali na hora e já fala, ó, quando chegar em casa faz compressa. Porque dói. Não dói na hora que você tá aplicando, dói depois. É isso que é o ruim da bezetacil. Eu não tomo bezetacil. Por quê? Porque eu sei o quanto dói. Quando o médico me receita bezetacil, eu não tomo. Vou no clínico, peço pra ele me passar qualquer outra coisa, mas não tomo bezetacil. Aí ele me passa, ou ele me passa penicilina comprimido, que tem, ou ele me passa qualquer outra coisa, mas ó, eu tô com a garganta ruim, vou ter que ir num pneumologista ou num clínico. Mas no pronto-socorro pra me passar bezetacil, não vou nada, não tomo. Eu sei quanto dói. Eu sei quanto dói de aplicar e das pessoas se queixarem, então eu não vou. Aí a minha mãe fala que meu avô, não sei se era o meu avô ou se era o avô dela, que falava assim: o que dói que cura, o que aperta que segura. É uma grande verdade. Mas bezetacil não. E a palavra é uma baita de uma bezetacil. Agora o povo gosta de aplicar neruporém, nereporém, uma coisa assim.
que é mais forte que a bezetacil ainda, mas é na veia. E chega, né, gente, que o vídeo tá muito longo. E eu já falei a palavra, já falei conhecimento de saúde, com aplicação na palavra, mas já falei de nomes. Mas, gente, vamos tomar cuidado com o nome que a gente vai pôr nos filhos. Porque não é só porque tá na Bíblia. Ah, tá na Bíblia, é sagrado. Lê a história da pessoa. Lê a história. Porque lê a história, lê a característica da pessoa, né? Ah, não, vou ver o significado do nome. Tá. Mas vê a história da pessoa. Vê o que a pessoa fez. Ah, mas Davi pecou assim, assim, assim. Só que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas vai ver a história da pessoa, a história de luta, a história. A história, essa pessoa enganou, a história. Quer ver por que ninguém põe Labão de nome de filho? Jacó. Porque tanto Labão quanto Jacó eram enganador. Ó, passava a mão. Se põe a mão, se põe o nome. Só que Jacó ele ainda ele tinha promessa. Ele foi induzido a enganar. E o nome dele, o nome que a Rebeca deu para ele, e o Isaac concordou, já significava enganador. Então, como significava enganador, a profecia se cumpriu. Agora é Labão que enganava para ter o benefício próprio. Gente, cuidado. Cuidado com o nome que você põe nos seus filhos. Cuidado. E tenho dito,